E no ano da morte do rei Uzias, eis que vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes ocupavam todo aquele espaço. E então eu ouvi a voz do Senhor fazendo a seguinte pergunta: já sabe de quem a gente está falando? Prepare o seu café, prepare o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Fala aí, galera paroleira! Bem-vindos de volta ao nosso canal para a parola de número 158, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. Estamos agora na nossa jornada do Antigo Testamento, entrando agora num subtema, vamos dizer assim, dos livros proféticos. E nesta semana a gente está estreando a parola 158, o tema falando sobre o profeta Isaías. O texto que nós vamos ter como base aqui é o famoso capítulo 6 de Isaías, e a pergunta que não quer calar, a pergunta de R$1 milhão, está lá no versículo 8. Mas antes da gente entrar na pergunta, vamos dar um salve para nossa dupla de paroleiros que me acompanham hoje, aqui na minha direita, na sua direita, aliás, o Wilson, o nosso mente brilhante, e aqui na minha esquerda, o nosso grande amigo de fé, o nosso irmão camarada, Oráculo, diretamente do seu super estúdio de lives, lá em Presidente Prudente. É uma máquina de live esse homem. Todo dia está lá, e todo dia tem um assunto novo. É uma coisa impressionante. E aí, Oráculo, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Saindo de uma live, entrando em outra. É um metaverso da live, praticamente, né? Praticamente, uma igreja metaversal do reino de Deus. Meu Deus do céu. Grande Wilson Negrisolo, já para não perder o nosso mood, né, o nosso humor aqui, estaríamos hoje entrando numa parola que é uma brasa mora ou não? Pessoal, desculpe por isso. Nesse exato momento, nós vamos ministrar o seu perdão. Depois dessa piadinha tosca, nos perdoe. Ele não sabe o que faz. Mas tem tudo a ver, cara. Uma parola que é uma brasa com Isaías 6, tem tudo a ver, cara. Você que não está conectado nos Paranauê aqui. Pessoal, não perca, no próximo bloco, o Erasmo Carlos, Roberto Carlos, estará aqui com a gente. Erasmo Carlos não, né? Canta, decano! Canta, decano! Bom, vamos lá então, menino. Vamos parolar, que parolar é bom demais. E hoje nós estamos aqui com o nosso 04 de folga, né? Nós estamos aqui gravando nesta semana de forma excepcional, numa sexta-feira. E na sexta-feira o seu 04 resolveu dar o seu passeio, o seu rolê ali para a região metropolitana da Vila Aurora, né? Que é uma região bem vasta, uma região ampla que engloba São Paulo, ABC, litoral, toda aquela parte ali. Grande abraço, 04, abraço demais para você. Nessa semana, então, nós vamos entrar aqui nos livros proféticos. O Icinho não se aguenta hoje. É que eu fiquei pensando, tem o ABC, né? ABC. Eu fiquei imaginando o Vila Aurora Street, né? Naquela região metropolitana ali de Horto, né? Santana, Água Fria. Então tá tudo ali na região metropolitana de Vila Aurora Street. É desse jeito. Mas nessa semana, então, aqui entrando no tema da nossa palavra de hoje, nós vamos entrar na pergunta, então, que Deus faz para Isaías, que está lá registrado no capítulo 6, versículo 8, onde o Senhor diz para ele assim, então... Aliás, não, está certo, a pergunta está no 8. A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Esse texto aqui é um texto que aí eu estava cá pensando com os meus íperes, né?
É um texto que a gente escutou já muitas vezes dentro de um contexto de envio evangelístico, mas, de fato, se nós olharmos aqui, o chamado de evangelístico não tinha muita coisa, não, né? O chamado profético mesmo. Deus estava levantando aquele homem para profetizar sobre o povo numa época em que o nível da iniquidade da tribo de Judá e de Israel era tamanha que já estavam praticamente às portas aí do exílio. Aliás, o livro de Isaías é o livro profético mais extenso da Bíblia. Aí nós vamos ter linhas teológicas que dizem que eram 3 livros que viraram um. Isso aí eu vou deixar depois o oráculo entrar nesses pormenores aí, porque de fato não afeta tanto assim na nossa conversa. Mas eu queria levantar uma característica só para quem está nos acompanhando, que às vezes a gente lê os livros de forma isolada e a gente se perde um pouco no contexto histórico do período do ministério do profeta Isaías. É importante a gente contextualizar isso, porque senão a gente fica um pouco desconectado da própria mensagem do profeta Isaías e o motivo do chamado do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é contemporâneo de Miqueias, né, e é do mesmo século de Oséias. Então, nós estamos falando aqui de um período bastante já conturbado, e Isaías, ele profetizou durante o reinado de 3 reis, né? E o último rei foi o rei Ezequias. Então, ele foi conselheiro de Joatão, de Acás e de Ezequias. Então, a gente tem aqui um período bem interessante e que, inclusive, uma curiosidade, eu estava pesquisando aqui, não é no chat GPT, tá, Will? Para não ter essa questão aqui, mas eu descobri que existe um texto de Isaías e um texto de Miqueias que ele é 95% idêntico, o que me dá a sensação de que eles deveriam se conhecer, ou pelo menos um saber da palavra do outro, do ministério do outro. Então, para você que está aí nos acompanhando e tiver essa curiosidade para você acompanhar depois, eu posso passar aqui no segundo momento quais são esses textos que são parecidos, né, entre Isaías e Miqueias. Mas eu acho que vale a pena o Paulinho dar um panorama bem rápido para a gente, uma pincelada, sobre esse momento histórico em que Isaías vivia, e também acho que o mais importante, porque esse capítulo 6 de Isaías, ele marca o final de uma era, né, o final de um reinado, que fala no ano da morte do rei Uzias. Por que falar do ano da morte desse rei foi tão importante, Paulinho? Bom, vamos lá. Primeira coisa, Arthur, você falou acerca de uma provável subdivisão, né, do livro do profeta Isaías em 3 partes. Isaías, efetivamente, o profeta Isaías, ele é anterior ao exílio babilônico, né? Vale a gente entender o seguinte: Isaías já é um profeta do reino dividido, né? Portanto, de um período posterior a Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que foi o sujeito que encabeçou um golpe de Estado e levou 10 das tribos de Israel para um reino de revolta, né? Um reino que foi uma reação, né, de uma maioria, mas que foi uma reação contra o perfil governamental proposto por Roboão logo ali nos primeiros dias, quem sabe meses do seu governo, né? Vocês se lembram que Roboão ele vai buscar conselho com os conselheiros de seu pai, que era a mesma turma, né, da mesma linhagem de conselheiros de Davi, né, para saber como ele deveria reinar, e os conselheiros de seu pai disseram assim: olha, facilita um pouco, porque o teu pai pegou meio pesado com o povo, né? Por outro lado, ele vai procurar a turminha que eram os colegas dele de infância, a garotada, e a garotada diz: não, toca o terror, né? Diga lá que se o teu pai ele foi pesado, você vai ser mais pesado ainda. Se o teu pai ele castigava o povo
com chicote você vai castigar como escorpião, e que o teu dedo mínimo é mais grosso do que o muque do teu pai, né? E no final das contas, é este o discurso que no final das contas ele assume. E aí Jeroboão, oportunista, ele rompe, né? Ele carrega consigo 10 tribos e vai embora para Samaria, né? Cria em Samaria uma capital governamental, cria em Betel uma capital religiosa, né? 10 tribos, chamado Israel, capital governamental Samaria. Sobram 2 tribos no chamado Reino de Judá, né, que é um reino que carrega o nome da tribo onde está localizado Jerusalém, o antigo território dos Jebuseus, e fica como Reino do Sul, né? Jeremias é um profeta do sul. Você falou acerca do profeta Miqueias, né? E uma das profecias que 95% dela é parecido, uma das palavras que 95% é parecido. Miqueias é um profeta um pouquinho posterior a Jeremias na data, porque Jeremias é um longo período, né? Mas um pouquinho posterior do início da profecia de Jeremias. No entanto, um profeta que transita entre norte e sul, né? Ele transita nos dois territórios. E muito provavelmente, em algum determinado momento, eles se cruzaram por ali, né, bateram um papo, quem sabe, mesmo pelo fato de que Isaías, né, eu falei Jeremias, perdão, Isaías, ele era um profeta da capital e do templo, ele era de Jerusalém e do templo, né, mais especificamente ainda após o capítulo 6º, porque o capítulo 6º, em algumas bíblias está relatado assim, o chamado de Isaías. Eu me recuso a acreditar isso como um chamado, né? Por quê? Porque Isaías já vinha profetizando, não era uma profecia simples. Isaías, ele profetizava para o povo, você pega desde o primeiro capítulo, até o boi conhece o seu dono, vocês não conhecem o seu Deus, né? Já era uma profecia dura, a profecia do profeta Isaías. No entanto, a partir do capítulo 6º, Isaías, ele entra em uma dimensão profética um pouco mais profunda, porque agora ele vai profetizar aos homens de governo, agora ele vai para dentro do palácio, agora a profecia dele vai tocar na cabeça do povo, né? Então, não à toa, o Senhor cobra uma nova dimensão de pureza, uma nova dimensão de caráter, uma nova dimensão de ministério mesmo, né? Quando ele permite que Isaías tenha esta visão, em um período que, como você bem identificou, é um marco para a nação, né? O ano da morte do rei Uzias. O ano da morte do rei Uzias ele está registrado em 2 Crônicas, capítulo 26. Né? Então, é um momento crítico, porque esse rei morre de uma maneira que pode ser considerada maldita, morre de lepra. Né? Então, ele morre considerado de uma forma que pode ser considerada imunda, né? Então, é um rei que começou a reinar muito novo, começou a reinar, se não me engano, com 17 anos de idade. E no final das contas, toda a morte de um rei era um período de transição, assim, que a turma não sabia o que esperar, né? A turma não sabia o que esperar. Embora a linhagem de Judá, né, os reis de Judá sejam linhagem de Davi, até mesmo na linhagem de Davi, a gente vê gente fazendo bobagem, né? A gente percebe gente fazendo bobagem, como foi o caso, por exemplo, de Manassés. Agora, Manassés, que foi filho de ninguém mais, ninguém menos do que Ezequias, né? Alguém, poxa, extremamente experiente com o Senhor, alguém que da prateleira de cima, alguém que ouve Deus, que fala com Deus, conversa com Deus, né? E no final das contas bota no mundo o sujeito que vai ser o pior rei de Judá. Né? Então, todo o período de transição monárquica, de transição real, era um período assim, extremamente tenso para a nação. E uma nação que já estava sofrendo as ameaças da Babilônia e debaixo de palavras de sentença de que mais cedo ou mais tarde o exílio babilônico aconteceria. Aí, então, eu volto naquela subdivisão, ou naquela tripartição do livro do profeta Isaías. Os primeiros 39 capítulos certamente são escritos antes do exílio babilônico. Então, eles são do século VIII a.C., porque o exílio vai acontecer no século VI, 597 a.C. Mas 740, mais ou menos, é quando Isaías está profetizando.
Tá? Então, Isaías é desta época, como você disse, um contemporâneo de Miqueias, um contemporâneo de Oséias, né? Oséias do Sul, Oséias do Norte, o Isaías do Sul e o Miqueias transitando para lá e para cá. Por outro lado, a gente tem também a segunda parte do capítulo 40 até o 55, que dizem alguns, e eu gosto desta tese, é um período, é um texto do exílio, né? Então, obviamente, não escrito por Isaías, mas escrito por discípulos de Isaías. E os discípulos de Isaías são citados no capítulo 8, versículo 16 do livro de Isaías. Os discípulos dele são citados lá. Havia uma escola de profetas, como Elias tinha sua escola de profetas, dentre eles tinha um tal de Eliseu, né, o sujeito que dá continuidade ao ministério. O Isaías também tinha uma escola de profetas ao redor dele e tinha uma tradição profética de Isaías. E algum desses discípulos escreve o segundo Isaías, que é o tomo do capítulo 40 até o 55. Né? São profecias de esperança, de um povo que está preso, né? E que agora começam a ouvir acerca de esperança. E por fim, um terceiro bloco, 56 até o 66, posterior ao exílio. Então, dos discípulos de Isaías, né? Já uma outra geração aí, mas da mesma tradição, que já são profecias de reconstrução. Então, neste bloco, primeiro de Isaías, primeiros 39 capítulos, profecias de sentença, profecias pesadas, e estas saem da boca de Isaías. Segundo bloco de esperança, terceiro bloco de reconstrução. Nós estamos em um bloco de profecias de sentença. E no meio destas sentenças, no meio destas profecias, é que Deus faz esta pergunta. Para uma geração que andava em pecado, Deus faz esta pergunta. Para uma geração que estava corrompida, que Deus já tinha uma sentença pré-determinada. Uma geração de dura cerviz. Né? Se nós olharmos para um profeta um pouco posterior, Ezequiel, Deus fala isso para Ezequiel: eu estou te enviando para um povo de dura cerviz. Outro profeta um pouquinho posterior, Jeremias, também ouve isso de Deus: estou te enviando para um povo de dura cerviz. Você vai pregar e eles não vão te ouvir, mas pregue. Deus também fala isso para Ezequiel: toca a trombeta, Atalaia. Né? Você tem que tocar essa trombeta. Se não te ouvirem, o problema é deles, o teu problema é tocar a trombeta. Então, nesta perspectiva é que Deus faz esta pergunta: quem eu vou enviar? E Isaías, muito conhecedor do contexto ao seu redor, ele diz: estou aqui. Né? Então, além de todo esse... Né, não é só a boa vontade, mas é a boa vontade de alguém que sabe que está agarrando um rabo de foguete. Né? Porque está entrando em um novo nível de profecia para apontar o dedo para o nariz dos líderes do povo e dizer assim: vocês são muito sem vergonhas. E vocês estão conduzindo o povo ao mesmo nível de sem vergonhice de vocês. Né? Então, é nesse contexto que esta pergunta, né, a quem enviarei, é feita. Eu acho que dá para ter uma ideia do rabo de foguete que Isaías pega. Acho que agora o Sinho consegue complementar alguma coisa. Faltando exatamente 7 minutos para o candidato falar, né? Eu tenho para falar para vocês aqui que... Candidato! É tudo isso que o Paulinho falou, eu concordo com ele, eu corroboro com tudo isso que ele falou, e diria apenas uma coisa a mais, né? Porque o Paulinho, ele vem tudo né, essa teologia dele, mas eu quero sintetizar só um ponto aqui que chega nessa pergunta, porque Isaías, até o capítulo 6, ele tem sido uma pessoa muito dura, né? Ele está apontando o dedo para todo mundo. Só que agora ele tem uma experiência com Deus, e nesse momento que ele tem uma experiência com Deus, ele chega exatamente para dizer o seguinte: e agora? Eu sou um homem de lábios impuros. Então, nesse exato momento, ele é confrontado pelo próprio Deus, como querendo dizer: olha, você apontou o dedo para todo mundo, só que você precisa se examinar, você precisa olhar para dentro de você, você precisa discernir que você faz parte desse mesmo povo. E aí ele fala, né, ele traz exatamente a expressão que vai dizer que eu sou um homem, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei. E aí ele passa por um processo, por óbvio que nós não estamos falando sobre o processo de santificação propriamente dito, como está no Novo Testamento, mas aqui nós vamos ver ele passando por um processo de arrependimento, para que, de fato, aí sim, você pode ver que na caminhada, ele passa por esse processo onde eu sou um homem de lábios impuros. Então, ou seja, olha, eu falei até aqui, na força do meu braço, mas a partir desse momento, eu estou passando por um outro crivo. Porque aí a palavra vai dizer que eis que tomou os teus lábios a tua iniquidade, foi tirado e perdoado o teu pecado. Ou seja, veja, até aquele momento, Isaías, que era um homem turrão, um homem duro, ele agora passa por um processo de arrependimento, ele se prostra, ele se arrepende, e aí Deus, então, agora vai levantá-lo e vai dizer o seguinte, olha, veja, a quem enviarei eu? Né? Então agora Deus encontra no coração do profeta alguém que está habilitado, está apto. Lógico, a gente vai ver isso de uma forma muito mais clara quando Paulo escreve a Timóteo que a palavra ela é inspirada por Deus para nos redarguir, nos corrigir, nos admoestar, né, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aqui nós estamos falando do profeta, e ele agora ele está sendo levantado para que, de fato, ele vá anunciar. Por óbvio, na antiga aliança, nós não vemos os 5 ofícios ministeriais, né? Nós não vemos, como Paulo, ele deixa de forma muito clara em Efésios capítulo 4, mas aqui nós vemos o profeta sendo levantado, ou seja, ele já tinha o chamado, agora ele é separado, mas ele passa por um processo, e esse processo de arrependimento faz com que agora sim, ele esteja habilitado e perfeitamente habilitado para o propósito que ele foi chamado. E é isso interessante, porque é nesse momento que ele é levantado, talvez, vou usar uma palavra que, como o Paulinho não está prestando atenção em mim aqui, ele está falando ali do outro lado, né? Com certeza passando uma mensagem para alguém ali, né? Chamando uma pizza, um hambúrguer ali, né? Está falando com o Joel. Não, certeza que ele está fazendo alguma coisa nesse sentido. Então eu poderia estar falando aqui sobre TPT, sobre a Bíblia amplificada. Ah lá, tá vendo? Tá o banheiro da casa dele ali, ó. Então, vídeo do TikTok, seu linguarudo. Então, o que acontece? Mas voltando aqui, o Paulinho aqui, talvez ele vá divergir de mim aqui, porque, na verdade, ele já tinha o chamado, o profeta. Mas aqui ele está sendo separado. Lógico, não é como está lá no livro de Atos, né? Que separai para mim, Paulo e Barnabé. Aqui nós estamos vendo a separação para um propósito, e o propósito é, como o Paulinho bem disse, para trazer uma palavra profética. E muitas vezes nós confundimos a palavra profética como apenas e tão somente como eis que você vai ganhar uma casa, uma porta vai se abrir, o cheque vai chegar, a causa na justiça vai ser julgada. Aqui, na verdade, ele está sendo levantado para trazer uma palavra profética de salvação, porque ele vai apontar para Cristo, mas ele também vai trazer uma palavra de juízo. E esse é o problema, porque muitas vezes as pessoas confundem a palavra profética sem tendo uma carga no sentido de julgamento. E a palavra profética ela tem um peso profético que também ela acelera coisas e ela determina a ativação de outros propósitos. Então você vai ver aqui que ele precisa passar por um propósito, ele precisa passar por um processo, perdão. E nesse processo que ele passa, ele é santificado, ele passa então a entender que a partir daquele momento, os lábios dele não poderão ser emprestados para qualquer coisa. Agora gera-se um temor no coração do profeta, gera-se um temor no coração dele de tal forma que quando ele diz, e talvez muitas vezes nós lemos esse texto de uma forma muito aleatória, mas nós precisamos entender, ele tem uma teofania, uma cristofania, uma fania da vida, está acontecendo diante dele, e ele ali, ele vê como que o reino sendo manifestado diante dele, e ele dizendo, rapaz, eu não sou digno, eu não posso entrar nesse lugar aqui. E aí o próprio anjo vai lá e fala, rapaz, vem cá que eu vou te limpar, vou te purificar, você já entendeu, passou por um processo, né, que está lá em 2 Crônicas 7:14, você se humilhou, e porque você se humilhou, entendeu o processo, então agora eu vou te levantar para esse propósito que você foi chamado. Só que veja bem, daqui para frente você não vai mais falar por aquilo que os teus olhos veem, você não vai mais falar por aquilo que
Existe uma aptidão dentro de você, não é apenas um sentimento que está vindo. A partir de hoje, você vai falar com boca de profeta. E aquilo que você falar vai trazer um juízo, vai ter o sim, vai ter o meu selo, vai ter o selo profético, aquilo que você falar. É interessante, quando nós vamos ver em Jeremias capítulo 1, o Jeremias ele começa a titubear, da mesma forma como Moisés fez, e Deus fala que para Jeremias, que Jeremias ele seria como um muro de ferro, né? um muro de aço, ou seja, ninguém poderá ir contra ele, porque Deus era com ele. E nós vamos ver a mesma coisa acontecendo com Isaías, de uma forma tão tremenda que ele vai circular e ele vai caminhar no meio do povo, trazendo uma palavra dura, a ponto de Deus trazer para ele também uma direção, dizendo, olha, você vai andar por um período nu. Como trazendo o que, olha, eu vou mostrar a nudez, eu vou mostrar o momento em que essa nação está vivendo. Eu vou trazer um juízo, e para isso eu vou demonstrar a vergonha do povo. Mas nós precisamos entender aqui também um ponto que, na verdade, Deus ele não está querendo envergonhar o povo, mas o juízo do pecado, ele é atraído. Isso, muitas vezes, a gente coloca Deus como e, na verdade, Deus ele não é o ursinho carinhoso. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que nós não devemos desprezar a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, Deus é um Deus bondoso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Mas nós não podemos esquecer que também existe um juízo. Existe um equilíbrio. Então, o profeta Isaías ele está agora inaugurando o seu chamado profético, só que não é fácil esse chamado profético. Porque esse chamado profético vai trazer um peso. E ele vai trazer o quê? Olha, você vai falar sobre aquele que virá, você vai falar sobre todo o propósito que eu estou trazendo para o povo de Israel, eu estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre juízo, eu estou falando de tudo aquilo que há de acontecer e apontando para um cenário profético, tanto para o tempo de hoje como para o tempo de amanhã, num cenário, inclusive, escatológico. Porque se nós pegarmos Lucas capítulo 4, nós vamos ver que, na verdade, Jesus, quando ele fala, ele abre o livro, né, no profeta Isaías, ele não faz uma toromancia, porque ali não era a Bíblia mancia, né, Paulino? Convenhamos, era uma toramancia. Ele não pega ali e fala assim, vamos ver esse livro que vai estar hoje aqui. Não. Ele, naquele dia, a leitura do capítulo era o Isaías 61. E se não era então a caixinha de promessa da época que ele pegou lá na hora? Não, porque a caixinha de promessa só vem depois. Com Paulo, né? E você vai ver que em Lucas capítulo 4, ele não lê a profecia de Isaías 61 completa. O que ele faz? Ele para exatamente no ano vindouro, ponto. Sobre o juízo, ele não estabelece. Por quê? Porque o calendário profético de Jesus não era para trazer o juízo, mas era para trazer o quê? O conserto, o alinhamento, a salvação, as obras do diabo sendo desfeitas. Né? Então, é nesse contexto que nós vamos ver aqui sendo estabelecido um propósito agora na vida de Isaías, mas todo o propósito, ele tem que passar por um processo, e o processo que ele passa aqui você precisa se arrepender, você é um homem de boca dura, mas agora ele entendeu, porque um temor veio sobre ele, e ele sabe que dali para frente as coisas vão ser diferentes. Paulinho falou sobre o rabo de foguete. Sinceramente, eu fico imaginando Deus trazendo para esse homem, dizendo o seguinte, daqui para frente você vai ter que andar por um ano nu. Você já parou para pensar nisso? Um ano você vai andar nu. E todo mundo olhando e falando, rapaz, olha o peladão ali, olha o peladão ali. E ali, na verdade, era um juízo que Deus estava trazendo para o povo. Eu acho interessante quando você fala a respeito dessa dureza do chamado de Isaías, me vem muito ao coração essa questão, e aí eu vou parodiar isso, né, com o Paulinho depois, mas é o profeta gourmet. O que é o profeta gourmet? É o profeta soft, é aquele profeta que só vem com o docinho, né, só vem com a promessa, só vem com a notícia boa.
E eu fico imaginando, assim, como é que seria esses chamados proféticos de antigamente. Você vai lá e você vai só falar as partes boas, né? Inclusive tem uma passagem, eu não vou lembrar agora qual do livro do históricos aqui que tem, mas o rei Acás, ele se queixa de um certo profeta, num certo momento, que ele fala assim, pô, o cara só vem aqui, só fala coisa ruim para mim. Eu não gosto dele, ele só vem falar coisa ruim. Né? Eu preciso de um profeta que fale coisa boa para mim. Depois eu vou pesquisar aqui, eu vou lembrar, não lembro agora certinho o nome dele. Mas essa passagem, quando eu li, eu achei muito interessante, porque o rei ficava incomodado com um profeta que só falava coisas ruins. Mas, de fato, eu percebo assim, aí eu acho que a gente pode entrar por essa vereda do propósito no segundo bloco, acho que vai ser um corredor bom para a gente tratar, mas, de fato, nem todo chamado tem a ver com a minha aptidão, vamos dizer assim. Eu vejo muita gente, assim, às vezes falando na internet sobre descubra qual é o seu propósito, descubra qual... E aí a gente começa a entrar numa romantização das coisas, que elas nem sempre elas têm a ver com a realidade. Eu tenho certeza que o propósito da vida de Oséias, do profeta Oséias, não estava sendo planejado por ele. Jamais, eu tenho certeza que Oséias, nos seus diários, ele jamais falou assim, vou esperar o meu chamado em Deus para casar com uma prostituta, e aí eu vou falar sobre a prostituição do povo de Israel. Com certeza não foi isso que ele tinha idealizado para ele. E, de certa forma, acho que indo ao encontro do que você falou, Ilcinho, eu tenho a sensação que esse chamado de Isaías também não, a princípio, não foi muito confortável para ele. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção no chamado de Isaías, e aí eu quero encerrar o bloco com isso, né? Isaías viu o trono. E isso deve ter sido uma coisa assustadora para aquele homem. Porque até então ninguém tinha tido um vislumbre do trono. Eu levo Moisés falando assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus fala assim, olha, vou mostrar de costa, tampando aqui, porque não tem como te mostrar tudo, senão você não aguenta. Mas, cara, Isaías viu o trono, velho. Tem noção de que lugar mais santo, que lugar mais iluminado deve ter sido? E aí o temor toma conta da vida de Isaías, ele fala assim, e aí eu vou agora de acordo com o que você disse, assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou digno de estar nesse lugar. Mas a primeira coisa que eu vejo interessante aqui é que Isaías poderia ter levantado qualquer outro tipo de temor. Eu sou ranzinza, eu sou pão duro. Eu poderia ter falado qualquer outra coisa. Né? Eu sou palmeirense. Putz, coisas horríveis assim na vida das pessoas. Mas, de fato, ele fala a seguinte coisa, ele fala, cara, eu sou alguém de lábios impuros. Por quê? Porque a boca de Isaías era um instrumento que Deus usaria. E ele fala, eu sou um instrumento que não estou em condições de ser usado. Então, isso é um confronto que fala assim, quando Deus apresenta o chamado para a gente, é algo que fala assim, eu não estou apto para fazer isso que o Senhor está me chamando. Então, aqui a questão toda de Isaías era, eu não tenho eu sou um cara de boca dura, né, que você falou, assim, eu achei muito legal essa expressão, que eu lembro da Alice. A Alice, quando era pequenininha, ela retrucava muito a gente. E eu falava para ela assim, filha, você é boca dura. Ela fazia pequenininha, né, uns 6 anos, ela falava assim, eu sou boca molinha, Ela fazia assim com a boca. E a gente rachava o bico em casa, achava o máximo isso. Mas aqui eu acho que já dá um bom pano de fundo para a gente partir para o segundo bloco. E eu queria só encerrar minha fala. Eu citei no começo desse bloco 2 passagens de Isaías e Miqueias que são muito semelhantes. Acabei não citando a passagem, mas para você que está nos acompanhando aí, se você quiser anotar e ler num segundo momento, Isaías 2, de 2 a 4 e Miqueias 4, de 1 a 3. Quero convidar você, desafiar e encorajar você a ler esse texto aí na sua casa depois. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa parola, dando final ao primeiro bloco,
para a gente voltar no segundo bloco, trazendo a pergunta para os dias de hoje. Vamos falar de proposta, vamos falar de envio, vai ser algo muito especial. Então já deixa o seu joinha aqui, curte esse vídeo, curte nosso canal, se torne um assinante do nosso canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Então, aproveita também, já passa nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast, para você que gosta de escutar um ensino bíblico leve, divertido, mas de muita profundidade bíblica, enquanto você faz a sua academia. Nós estamos no Amazon Music, no Deezer e também no Spotify. Grande abraço para você, até breve, tchau, tchau.